Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro do GT de Artigos sobre 9 passos para escrever um artigo técnico. E hoje, no quinto encontro, né, quinto, sexto, né, porque a gente teve duas aulas da professora Bia, tivemos a última aula da professora Vanessa sobre a redação de um artigo técnico e hoje vamos falar sobre metodologia de pesquisa, né, como escrever ou desenvolver o método de pesquisa do seu artigo, tá bom? Como definir. Bom, é bem sintético, tá? É bem objetivo a nossa apresentação, né? Eu vou mostrar os critérios que a gente vai ter que adotar para a escolha do artigo, mostrar alguns exemplos práticos, ok? Reais de artigos que eu acabei elegendo. E depois a gente pode discutir os temas, né, de artigos que vocês estão pensando em montar, que vocês estão elaborando, alguma coisa do tipo. Alguém acho que está com o microfone aberto. Tá com ruído. Bom, objetivo da aula, né? Por que é importante o método dentro de um contexto de artigos técnicos, né? Primeiramente, a ciência ela é confiável, né, para a sociedade porque ela tem um método científico, né? Então a gente confia na ciência porque esse método ele é confiável, ele nos dá a melhor resposta possível que pode ser obtida diante do que a gente conhece, tá? Essa é a ideia de ciência. Diferente do que eu acho, né? Então eu posso olhar para a natureza e olhar, nossa, um raio. Eu acho que é um deus do trovão, né? Então isso é a minha opinião, né? Diferente da ciência que observa aquilo, faz experimentos, estuda, e daí tem todo um procedimento até que a gente consiga confiar e definir uma lei que rege o que seria um raio. Tá? Então por isso que eu preciso definir um método. Esse método ele vai nos dar confiabilidade, né? Credibilidade no que está sendo passado. E essa credibilidade nasce também quando eu escrevo no artigo que outra pessoa pode tentar fazer a mesma coisa. Então, vamos supor que eu faço um experimento e falo, eu consigo limpar a eflorescência com ácido clorídrico. Eu peguei ácido clorídrico, diluí em água destilada a 10%, coloquei 5 minutos em cima de uma eflorescência tipo 2 e depois de 30 minutos a eflorescência sumiu. Eu vou fazer um artigo e vou descrever esse método, né? Então, o produto químico que eu usei, ácido clorídrico, a dissolução ali, a diluição, quanto tempo eu deixei em cima, que tipo de eflorescência era e pronto. E daí eu publico um artigo. Se alguém quiser testar e ver se isso realmente funciona, tendo esse passo a passo, né, como se fosse uma receita de bolo, ele consegue reproduzir o seu experimento e validar, sim, né, funcionou essa sua metodologia de limpeza de eflorescência, né, diferente de você não escrever nada. Você poderia só escrever um artigo falando, eu sei remover eflorescência, né, e não escreve como, e daí deixa o negócio solto e ninguém pode testar, validar aquilo, né, como certos produtos milagrosos, né, compre o meu produto, ele é milagroso para remover eflorescência, mas não fala a composição química, né, então eu não consigo reproduzir isso de outras formas, né, eu teria que ir atrás da compra, né, até uma estratégia nesse sentido para ir atrás do produto da pessoa. Mas então por isso, né, que o método é importante. Primeiro, para garantir a credibilidade do seu resultado, e segundo, que outros profissionais, pesquisadores, possam reproduzir, né? E daí a gente vai ter uma evidência científica de qualidade quanto mais vezes isso for reproduzido. Isso é muito fácil de perceber nas ciências biológicas, né, ou médicas. Fala assim que determinado produto ou remédio funciona. Daí um grupo de pesquisa vai lá e testa esse remédio. Daí você tem um nível de evidência científica, porque ele fez isso num grupo de 20, 30 pessoas. Né? Daí outro grupo de pesquisa quer fazer novamente a pesquisa, pega esse mesmo remédio, daí tenta numa população diferente ou maior. E daí quanto mais pesquisas a gente tiver, a gente vai aumentando o nível de evidência científica. Tá? Então existem até métodos de pesquisa que seriam compilar todos os resultados de ensaio, né, de uma mesma pesquisa e falar se realmente funciona aquele remédio ou não, que seria o caso das revisões sistemáticas ou meta-análises, né, que é uma análise de várias e várias pesquisas para ver se determinado remédio funciona ou não, ou se determinada solução funciona ou não. Tá?
Então eu categorizei aqui os motivos, né? Primeiro para mostrar a importância, sabendo a importância e o objetivo do método, também a gente vai saber se o nosso método escrito no nosso artigo ele é suficiente para atender essas finalidades, esses objetivos, né? Então, credibilidade, não é achismo. Compreensão mais fácil e replicabilidade. Alguém consegue refazer os meus passos, né? Ele vai te ajudar também a organizar o raciocínio. A partir do momento que você descreve o procedimento que você vai fazer uma pesquisa, né? Vamos pegar para o nosso lado mesmo de patologia. Quando eu descrevo o método que eu vou fazer a minha inspeção na edificação, eu vou primeiro conversar com o síndico, depois eu vou analisar os projetos, depois eu vou fazer uma vistoria sensorial em toda a área comum. Você já é obrigado a escrever uma sequência de passos ou atividades que você vai ter que realizar. Então, o método, como planejamento do que você vai fazer, também te organiza mentalmente qual é a fase de coleta de dados e depois como você vai tratar esses dados. Então, peguei todos esses dados na inspeção. O que eu vou fazer com eles? Eu vou comparar com norma técnica. Eu vou pegar algum livro de patologia ou vários livros de patologia e verificar se esses problemas são graves, não são graves, quais são as causas, né? Então, a partir do momento que você planeja tudo isso, tanto a coleta de dados quanto depois como você vai tratar e analisar esses dados, te ajuda a, primeiro, atingir o seu objetivo temático, né, do artigo, também organizar a sua mente, o seu raciocínio para ter um trabalho mais fácil, tá bom? E também, por último, e não menos importante, ter o método é uma imposição feita por os órgãos científicos e técnicos, né? Então, se eu quiser escrever um artigo para uma revista, para um congresso, é uma exigência padronizada, né, desses meios técnicos científicos. Tudo bem? Então, são esses 4 porquês, né? Pensar em método e lembrando que a ciência ela é valorizada por causa do seu método. Tá? Então, é a parte mais importante, vamos dizer assim, do trabalho. É bom também a gente pegar um pouco de contexto, tá? Porque como é muito amplo a área de escrita de artigos e eu tenho várias abordagens possíveis, né? Eu quero trazer um pouco de contexto para vocês do que existe de metodologia científica, né? E depois trazer a nossa realidade de profissionais. Porque existe a pesquisa pura, ok? Que é aquele cientista, pesquisador que está dentro de um instituto de pesquisa ou uma universidade, que a vida dele é pesquisa, e tem a nossa realidade, por objetivo aqui dessa aula, que é a parte técnica. Nós somos profissionais e nós queremos compartilhar o nosso trabalho ou queremos agregar algum conteúdo no ambiente técnico, né, científico. Então, eu quero compartilhar os resultados nas minhas perícias, eu quero criticar normas técnicas, eu quero verificar a eficiência de determinados equipamentos ou soluções de problema e compartilhar isso com a comunidade, né? Seja para uma questão de ambições particulares, de fortalecimento do currículo, de se mostrar publicamente, ou até de agregar mesmo para o conhecimento, né, como ciência, como técnica, o nosso viés vai ser esse, né? Não é pesquisa pura. A gente não vai trabalhar para ampliar a fronteira do conhecimento científico, como numa tese de doutorado e coisas do tipo. O nosso objetivo vai ser mais circunscrito a compartilhar aquela nossa vivência, a nossa prática, algo mais simplificado, pensando no contexto científico, né, como um todo. Então, dentro da ciência, a gente pode pegar os tipos de pesquisa e dividir em 4 vertentes: natureza da pesquisa, abordagem da pesquisa, procedimentos da pesquisa e objetivos. São 4 variáveis que vão influenciar no seu método, por isso estão aqui. Então, eu tenho 4 vertentes do método, que aí está escrito como tipo de pesquisa, que vão influenciar o método que eu vou adotar. Alguns vão ser aplicáveis à realidade nossa, outros não. Tá? Então, vamos ver primeiro aqui a questão da abordagem. Eu posso fazer uma abordagem qualitativa ou quantitativa. E, basicamente, quando eu faço qualitativa, ela é apenas uma descrição narrativa do que eu estou presenciando. Então, por exemplo, eu faço uma inspeção. Eu descrevo que eu presenciei numa edificação de 20 anos, construída em São Paulo,
que ela apresentava trincas, umidade, corrosão de armadura, etc. Estou descrevendo os problemas dela. É uma abordagem qualitativa. Mas eu poderia tratar isso de forma quantitativa. Então, ó, identifiquei que 30% dos problemas dessa edificação eram fissuras, 10% era umidade. Né? Então, eu estou fazendo uma abordagem não só descritiva, mas de contagem, pelo menos, para trazer uma questão de proporção. Né? Normalmente, na ciência, quando eu falo de qualitativa, é um caso. Né? E quantitativa é quando eu pego vários casos. Porque daí essa quantidade é para tentar representar uma amostra, né, da população. Então, normalmente a gente vai trabalhar mais com quantidades quando eu tenho muitas edificações. Então, eu fiz a inspeção em 5, 10, 20, 30 edifícios, e daí eu começo a contar problemas. Ó, esse edifício tinha, sei lá, 10 problemas, o outro tinha 30, o outro 40. Daí eu adotando algumas métricas simples de estatística, eu consigo tirar uma média, um desvio padrão, né? Falar, ó, na média, os problemas de edificações nesse bairro são trincas, né? Sei lá, 50% das edificações tem trincas, 100% tem umidade, né? Então eu consigo trabalhar com estatística na parte quantitativa, que é o que é mais valorizado na ciência, certo? Porque normalmente um indivíduo só, a informação que eu obtenho de uma edificação ou de um indivíduo não pode ser extrapolada para o todo, ok? Então não agrega muito, né? A parte qualitativa, a quantitativa agrega mais. Porém, existem condições que a qualitativa pode ser útil. Daí eu vou comentar para vocês. Né? Como, por exemplo, eu pegar uma norma técnica, ok? E querer aplicar no estudo de caso. Ó, vou ver se essa norma técnica aqui foi atendida. E daí eu posso verificar que a norma tem falhas. Ok? Então, num caso só, não preciso contar nada. Por uma análise qualitativa, eu vejo, ó, tem deficiência em tal trecho da norma, né, tem deficiência em tal informação, comparo essa norma com outras referências. Então, eu posso ter abordagens qualitativas que agreguem sim para o conhecimento técnico-científico, tá bom? Mas na ciência pura, que normalmente é um viés de ciências duras, né, que são chamadas, que é física, química e biologia, eles estão muito acostumados com experimentação, laboratório, e daí eles gostam de trabalhar mais com estatística, tá bom? Então, vocês vão ver de grande na ciência, normalmente envolve estatística, tá? Depois, então você já pensou, o meu método vai ser qualitativo ou quantitativo? Pensem nisso, o que é mais interessante para a sua realidade. Segundo, a natureza da pesquisa, se ela vai ser básica ou aplicada, tá? Se ela vai ser um estudo de caso ou ela vai ser uma questão mais básica, mais relacionada à ciência pura, como eu disse, tá bom? Então, isso já foi. Aqui, objetivos. Daí, nos objetivos da pesquisa, do método, né? Pode ser exploratória, então investigar coisas, desvendar coisas. Então, eu quero descobrir alguma coisa, mas não sei o que. Quero só levantar problemas, sei lá, de edificações, quero só explorar mesmo. Daí é um método. Vou lá, vou coletar dados de forma aleatória, ok? Vou lá coletando os dados, sem nenhum objetivo específico com esses dados, só para explorar e ver o que resulta. Né? A mesma coisa que eu começar a só tentar descobrir os problemas que existem numa edificação. Numa inspeção predial é exploratório. Né? Numa vistoria de vizinhança, a abordagem é exploratória. Você está lá só com a finalidade não de contar, né? Ver quantos por cento de problema existe. Não, você vai lá só explorar e ver se tem ou não tem problemas. Ok? Então, uma abordagem mais qualitativa quando a gente adota a exploratória. Posso ter uma abordagem descritiva, que daí, aí sim, é quantitativa. Quantos por cento de problema tem, então, na edificação? Né? Desses problemas, quantos por cento são fissura, umidade, corrosão? Então, eu estou descrevendo. Veja que é só uma contagem. Quando eu falo de estatística descritiva, eu estou falando em contagem. Eu vou usar gráficos tipo um histograma, um gráfico de pizza, para mostrar proporção, quantidades, tá? Médias. Essa estatística básica é a descritiva, ok? Então, é média, desvio padrão, quantidade, percentuais. E tenho aí sim,
o processo, o objetivo, né, ou o tipo de inferência possível da metodologia que é explicativa, que é aquele negócio, vou fazer um experimento para explicar um fenômeno físico, né, explicar uma causa. Daí eu vou ter que trabalhar com inferência. Então eu vou ter que pegar os dados, né, ter uma hipótese, testar essa hipótese, e daí essa abordagem explicativa, que é o que é a mesma que a gente usa num diagnóstico, né? Então, levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, também aí nesse caso é o tipo de inferência ou dos objetivos da pesquisa, explicar alguma coisa, tá? Então, esses três tipos de objetivos: explorar, descobrir, descrever ou explicar, tá? E por último, os procedimentos que eu posso adotar, né, para fazer essa obtenção de informações, vamos dizer assim, né, para aplicar esses procedimentos. Então, eu tenho pesquisa experimental, bibliográfica, documental, campo, estudo de caso, pesquisação. Aqui, como é a parte mais prática, eu vou subdividir aqui em slides para a gente falar de cada uma delas, tá bom? Temos a pesquisa experimental, né? Muitos podem ter feito isso na graduação ou talvez numa especialização, mestrado, que é vou montar corpos de prova, fazer ensaios no concreto, né? Fazer ensaios de ultrassom, vou fazer ensaios de fenolftaleína num ambiente controlado e verificar os resultados, certo? Então, a pesquisa experimental, a vantagem dela é que o nível de controle das variáveis é muito grande, porque eu tenho um ambiente controlado, né? Então, vamos pensar que eu vou analisar um concreto que eu mesmo moldei, eu sei o traço e tudo mais, e faço um ensaio em laboratório com um concreto que eu vou arrancar de uma casa, né, de um prédio. Não tem como. O do prédio está exposto a intemperismos, ações do usuário, não sei que traço foi utilizado, né? Mesmo que eu acompanhe uma obra, vai ter variáveis que eu não controlo. A temperatura ali do lançamento do concreto, né? Quem está moldando, como que foi batido esse concreto no caminhão. Então, sempre o experimento em laboratório ele é mais controlado em relação às variáveis do que o de campo, tá? Porém, ele traz uma evidência normalmente fraca em relação ao que realmente acontece, justamente porque eu estou controlando as variáveis e às vezes eu não penso em todas as variáveis que existem na realidade. Então, na realidade, sempre o concreto sobe, fica exposto a 30 graus. Se eu ignoro isso, eu não consigo simular isso em laboratório e daí não consigo reproduzir experimentalmente em laboratório aquilo que acontece na realidade, certo? Então, esse é um tipo de abordagem experimental, ok? Que normalmente, então, vai ser em laboratório. Temos o tipo de pesquisa de levantamento, né? Essa é interessante, que é bem aplicável para nós, que é a questão de pegar vários indivíduos. Então, eu já recomendei muitos, né, que trabalham, os trabalhos principais, tipo uma vistoria de vizinhança. Fiz quantos trabalhos de vistoria de vizinhança? Sei lá, um trabalho só, você já tem vários indivíduos, né? Um trabalho de vizinhança, vamos pegar, você vai ter ali 5 a 10, 20 imóveis. Faça um levantamento quantitativo e daí você pode fazer um estudo de qual seria o nível de danos daquele determinado bairro, né? Daquela determinada região. Se você atua numa determinada região com muita frequência, você vai ter vários laudos de vizinhança e você consegue meio que fazer um mapa, né? Aqui nesse bairro, nessa cidade, sei lá, eu fiz 5 trabalhos de vistoria vizinhança, vou pegar isso, contar problemas, faço uma análise quantitativa de problemas e posso dar uma nota ou não dar nota. Daí você fala, a média dos imóveis dessa região é ter, sei lá, 20 fissuras, né? Ou ter esse nível de nota no GUT. Daí você pode usar qualquer métrica de nota, né? Então pode ser o nível de prioridade da inspeção predial, uma nota GUT. Enfim, você usa alguma metodologia para dar um número, um indicador, e daí você consegue definir os indicadores de imóveis por bairro, né? Ou por rua. Enfim, dá para usar um pouco da criatividade nesse levantamento, mas a ideia é você levantar, é descrever, tá? A ideia da pesquisa de levantamento é uma descrição, normalmente, ou exploratória, de determinada grupo de indivíduos, tá? Então, grupo de edificações.
Eu fiz um artigo, né, só para exemplificar, que eu foquei em acessibilidade. Eu sei que muitos integrantes de GT de artigo têm um gosto, né, em relação ao querem analisar a acessibilidade, porque é uma atividade que está envolvida com atividade profissional desses integrantes e tem muitos estudos de caso. E daí o meu primeiro artigo que eu publiquei foi isso. Eu peguei inspeção de recebimento. Nossa, a gente vai encerrar em 15 minutos, tem que acabar a aula. Bom, daí eu peguei 40 edificações que eu tinha feito inspeção de recebimento de obra, peguei a norma de acessibilidade, cada item da norma de acessibilidade virou um item do meu checklist, e daí eu só falava se atendia ou não atendia. Daí no final eu conseguia saber quantos por cento da norma foi atendido ou não para cada edificação. Né? Daí eu peguei 40 obras, daí eu mostrei, 65% na média. A norma de acessibilidade foi atendido 65% na média. O que atendeu mais atendeu 85%. O que atendeu menos atendeu 50%. Né? E publiquei esse artigo num congresso aí de urbanismo e arquitetura. E foi bem interessante, era um mapa de uma realidade da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, em relação às obras novas que estavam sendo entregues ainda não atendendo a norma de acessibilidade. Tá? E foi baseado nisso, levantamento. Ok? A gente pode fazer uma pesquisa por modelagem ou simulação, que daí envolveria mais uma questão de tipo simulação computacional, dimensionamento. Né? Então, aqui em vez de ser experimental, eu vou usar métodos numéricos de cálculo, né, para fazer a minha pesquisa. Vai estar bastante relacionada com o pessoal que faz avaliação de imóveis, por exemplo, né, análise de custo e tudo mais, ou quem vai trabalhar com essa parte de projeto, de dimensionamento. Ok? Então, você pode sugerir alterações no modelo, aplicar essa simulação, essa modelagem em determinada análise, né? Então, vou fazer uma análise de uma edificação, eu quero ver a estabilidade dela. Ok? Então, pegar um caso meu, que eu estou pensando em escrever um artigo. Eu tinha uma edificação antiga cheia de corrosão. Daí eu queria ver se eu tinha que interditar essa edificação ou não. No olho eu não sei, né? Qual que é o melhor método para eu ver se eu vou interditar ou não? Vou fazer um dimensionamento com base na armadura residual. Eu fiz uma análise quantitativa em campo de quantas armaduras estavam corroídas, em quais elementos estruturais. Daí a gente fez a modelagem da estrutura, né, computacionalmente. E daí eu conseguiria ver qual era a resistência daquela edificação residual e ver se comprometia muito a segurança, né? Os coeficientes de segurança, se ela teria risco de colapso ou não. Certo? Então foi por modelagem e simulação que a gente analisou. Veja que eu não fiz nenhum experimento real. Eu tomei uma decisão para interditar ou não a edificação baseado em matemática e uma simulação numérica. Ok? É uma abordagem, é uma forma de pesquisa. Tá bom? Aplicar modelos matemáticos e ver o que acontece. Temos um grande nicho de pesquisa, porque todas as outras pesquisas que eu falei por enquanto, elas envolvem algum gasto de recursos, né? Seja com ensaios, equipamentos, ou ter muitos trabalhos para publicar. Mas essa pesquisa bibliográfica, você não precisa de quase nenhum recurso, né? Só o seu recurso de tempo. Pesquisa bibliográfica é você fazer um levantamento documental. Sejam outras publicações científicas, seja análise de outros tipos de documento, né? Seja análise de documentos de algum caso específico, enfim, ou de alguma localidade, né? Tipo um historiador que vasculha os documentos de determinada região, né? Para descobrir alguma coisa. Então, a pesquisa bibliográfica ela vai envolver análise documental. Então, você pode, como a minha dissertação de mestrado, ela foi exclusivamente bibliográfica. Eu fiz análise de normas técnicas e levantei o que dessas normas técnicas eram itens possíveis de serem inspecionados no recebimento de obra. Então, foi uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, né? Eu não criei nada novo, mas eu organizei o que estava solto em vários documentos em checklists. Né? Então, dá para a gente fazer muito isso. Pegar várias referências, eu posso confrontar referências, né? Então, eu posso achar divergências entre normas, entre publicações. Né? Então, esse autor falou que tela de galinheiro funciona no reboco, esse outro não.
né? Então, eu levanto todos os autores que fizeram pesquisa de tela e vejo, ó, sei lá, 10% dos autores falaram que tela de galinheiro funciona, os outros não. Então, você consegue fazer essas comparações, confrontações, ok? Organização dessas informações para atender algum objetivo. Tá? Então, é um método por análise bibliográfica. Tá bom? Hoje em dia, com os mecanismos aí de pesquisa, é bem fácil ter acesso a elas. Né? E temos o estudo de caso, né? Que daí essa até foi a nossa primeira bandeira do GT, transforme seu laudo em um artigo. Qualquer laudo pode ser transformado em um artigo automaticamente com pequenos ajustes, porque qualquer laudo é um estudo de caso, ok? Qualquer laudo. E, obviamente, que pensando em representatividade das outras pesquisas, ela é mais simplória, mas é o primeiro passo, é o seu primeiro artigo. Você vai entrar nesse universo, se familiarizar com a forma de escrita, a forma de estruturação das informações e mergulhar um pouco nesse universo. Né? Então, é a minha recomendação que vocês comecem com o estudo de caso. Né? Como foi o meu caso, foi estudo de caso, né? E acho que de muitos que já publicaram deve ter sido, porque é o mais simples, né? E é o nosso dia a dia. E aqui, se você tiver um caso mais interessante, opa, é mais legal, você vai compartilhar uma experiência, daí pensando em agregar para a comunidade técnica científica, opa, esse caso aqui foi inusitado, né? Esse caso aqui eu presenciei essa coisa que não é comum, ou que nunca foi relatada, né? Ou que pelo menos poucas pessoas conhecem, e daí fica mais interessante o seu estudo de caso, ok? Ou se nesse estudo de caso você utilizou alguma estratégia, algum método, algum recurso, algum ensaio para melhorar a velocidade. Usei um aplicativo, né, para isso e, enfim, dá para a gente fazer muitas coisas com o estudo de caso, tá bom? Pesquisação, esse aqui é pouco usado na nossa área, a não ser que vocês mexam com, por exemplo, fiscalização de obra, você pode se enquadrar como uma pesquisação. Ela vai ser um estudo de caso, porém você vai se envolver. Você vai ser uma variável que interfere nos resultados. Então, eu vou pegar um caso de planejamento. Em artigos de planejamento e orçamento de obra, é muito comum pesquisação. Então, o pesquisador, perdão, ele vai na obra, ele vê qual é o cronograma da obra e ele começa a dar palpite para alterar o cronograma e ele vai comparando. Ele fala, ó, a primeira semana para executar a alvenaria estava no método antigo, chegou em 3 dias. Eu fiz esse pequeno ajuste no cronograma ali, no pacote de entrega, não sei o quê, reduzimos o ciclo de construção de alvenaria em 2 dias. Tá? Então, essa é uma pesquisação. O pesquisador ele vai interagir com o objeto que está sendo pesquisado e você vai vendo os resultados disso. Ok? Então, tem essa interferência. Por isso que tem esse nome de ação, né? De tomar uma ação durante ali a pesquisa, né? Não ser só um observador analisando os resultados, ok? Então, isso vai envolver fiscalizações, acompanhamento de obra, pode se aplicar bastante, né, nessa questão de pesquisação, tá? Bom, todos esses métodos, né, eu tentei resumir e ser o mais sintético possível, né, e tentei jogar algumas ideias para vocês. A abordagem inferencial, que é pouco dita, né, normalmente, ela pode ser pelo menos essas 4 aqui, tá? Como eu tratar os dados? Eu posso pegar os dados coletados e apenas fazer correlações, né? Então, se eu só observo os dados, como na descrição, vamos pegar um caso de fazer uma pesquisa descritiva de uma inspeção de fachada. Eu verifiquei que a fachada norte tinha, sei lá, 20 fissuras, na fachada leste 10, na outra 10, na sul só tinha uma. Opa, eu fiz uma descrição, mas com isso eu posso comparar, né? Eu posso fazer comparações ou correlações e com isso eu consigo levantar hipóteses. Então, a minha hipótese, apenas observando, contando fissuras numa fachada, pode ser de que a fachada norte tem alguma coisa que afeta ela que gera mais fissuras. Daí eu levanto a hipótese de radiação solar, né? Vamos supor que isso fosse uma coisa que não fosse conhecida, né? Obviamente. Igual um artigo que a gente leu no GT de artigos sobre algas vermelhas. O autor fez justamente isso.
Levantou as fachadas e tentou fazer comparações. Ele fez só uma descrição das algas, tentou comparar com distância de lago, com orientação solar, direção de chuva, etc., só para levantar hipóteses. Não prova nada, porém você relata o que você observou e traz hipóteses para outro pesquisador, talvez, testar essas hipóteses, tá bom? Dedutiva, você vai fazer comparações e verificações, né? Então, a lei, a ciência, a norma fala isso. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso na realidade. Então, eu vou comparar uma norma, alguma teoria já existente com aquilo que eu estou fazendo e faço as comparações ou verificações. Tá? Então, seria uma abordagem dedutiva. A hipotética dedutiva seria um pouco mais complexa, mas como eu disse, é do diagnóstico. Vou levantar uma hipótese e daí, experimentalmente, eu tenho que tentar o máximo possível falsear essa hipótese, tá? Até se eu não conseguir falsear ela, eu vou conseguir comprová-la, ok? E daí eu valido uma teoria, algum fenômeno, alguma causa, alguma coisa assim. E a última abordagem, pouco utilizada na nossa área técnica de engenharia, muito utilizada na área de humanas, que é a técnica dialética, da crítica, né, de confrontação. Então, você pegar artigos de filosofia, é só um analisando e criticando, né, fazendo uma análise crítica da teoria do outro, né, do raciocínio do outro. A gente tem pouco isso na nossa área, mas é bastante interessante. Né? Existem alguns artigos, tipo análise crítica da norma tal, né? É interessante, tá? A parte dialética da abordagem metodológica, tá? Que envolve um debate. Bom, eu acho que vai... Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Senão eu queria outro link, se precisar. Eu acho que vai interromper daqui a alguns minutos a aula, né? Mas, enfim, se interromper, eu pauso aqui. De forma prática, eu tentei fazer um checklist e mostrar mais ou menos aqui alguns passos para definir o método, tá bom? Primeiro, você vai organizar dentro da sua metodologia lá, capítulo, né, seção, metodologia, ou materiais e métodos, né? Depende de como você quer escrever. Primeiro método, como vou coletar os dados? Então, meios de coleta de dados. Então, é uma subseção do seu capítulo de métodos. Outra subseção, como vou analisar os dados? Então, meios de análise de dados. Tá? E uma terceira seção de recursos utilizados, equipamentos, ferramentas, softwares, materiais e etc. Tá bom? Quando eu mostrar os exemplos dos artigos, isso aqui vai ficar mais claro, mas você só organizar já essas 3 informações no seu método, já vai te ajudar a saber o que vai ter que escrever. Né? Então, aqui eu vou ter que escrever como eu vou coletar dados. Aqui eu vou ter que escrever como eu vou analisar esses dados. Aqui eu vou ter que escrever que equipamentos eu utilizei, software, ferramenta, alguma coisa. Tá? Então, é uma estrutura para deixar no artigo, assim, dividido aqui, então, uma seção, 3 subseções. Pardon. Revisão de literatura, né? É uma recomendação, a recomendação científica básica é você não tirar do zero o seu método. Nunca a ciência pode sair do zero. Você tem que sempre se basear em alguma coisa já publicada. Porque o propósito é você agregar a ciência, né? Não criar uma coisa paralela. E obviamente que você tem uma chance também de êxito muito maior se você se basear em alguma coisa já consolidada e feita, ok? Então, na revisão de literatura, você analisar o método de outros artigos equivalentes ao seu, né, ou análogos aos seus, parecido com os seus, vai ser muito interessante. Já é meio caminho andado. Outra pessoa já pensou e pesquisou para isso, já levantou as normas aplicáveis, já levantou outras referências sobre o assunto. Então, já está mais mastigado, vamos dizer assim, ok? Então, a revisão de literatura, que ela começa, né, antes de você definir o escopo, ela vai também estar subsidiando o seu método, ok? Então, o seu método ele tem que estar referenciado. Tá? Então, no método, ele vai ter que ter referências. Então, eu tirei esse método de tal autor, ou adaptado de tal autor,
o adaptado de tal norma. E daí, se você sempre que você adapta o método, né, e sempre que você utiliza um método, você justifica. Estou adotando esse método com este propósito, eu adaptei tal coisa por esse motivo. Ok? Então, essa é a ideia principal. Esse é o melhor caminho para não errar, ok? Sempre se inspire, se baseie em outras publicações, tá? Não tire o método do nada. Aqui, essa tabela foi elaborada durante, acho que a turma 1 ou turma 2 da turma de patologia, na disciplina de... Isso. Então, essa tabela a gente montou numa aula de redação de laudos, né? E ela, obviamente, vai servir e ser muito útil também para artigos. Pelo menos para lembrar qual conteúdo deve estar contido na descrição da metodologia, do método, tá? Então, aqui nessa tabela, nada impede de você colocar uma tabela dessa, tá? Na seção do artigo. Talvez não caiba em largura, enfim, é só uma questão estética. Mas vamos ver aqui a ideia que era bem interessante, tá? Aqui, como que eles iam analisar os documentos de uma edificação. Então, o procedimento de análise documental era verificar a existência, analisar o conteúdo, quantificar os documentos, enfim. Detalhadamente o que eles iam fazer. Analisar artigos da revista tal, né? Analisar artigos da base tal. Quando eu vou fazer uma revisão bibliográfica aqui, então, pensando em documentos, é importante eu descrever da onde eu estou tirando os documentos, para que se alguém quiser atualizar o seu trabalho, né, então vamos pensar o seguinte, estou fazendo uma revisão de literatura. Eu quero falar para vocês tudo o que foi escrito sobre métodos diagnósticos, ok? É um artigo que eu estou escrevendo. O que eu tive que colocar no meu método? Quais foram os critérios que eu adotei para ir atrás das referências? Ainda mais que hoje a gente tem milhares de informação. Eu não consigo ler tudo que existe sobre o assunto, certo? Então eu preciso de critérios. Quais foram meus critérios? Vou usar essas palavras-chave. Eu determinei 4 ou 5 palavras-chave. Métodos diagnósticos, métodos de investigação, análise de anomalia, enfim. Determinei algumas palavras-chave e falei, vou pesquisar em tais bases de dados. Então vou achar no Google Acadêmico, vou jogar não sei aonde, né, na universidade tal, no periódico tal. E daí eu descrevi. Se alguém quiser reproduzir e atualizar depois dessa revisão de literatura, né, para ver se algo novo foi publicado, consegue, ok? Se eu só falar, fiz uma revisão de literatura sobre assuntos de método diagnóstico, é muito solto e não consigo atender aquela finalidade da reprodutibilidade, né, e até da credibilidade para ver. E aí, será que você achou realmente tudo que tinha? Alguém consegue verificar se a sua pesquisa está ok ou não? Sendo que você só falou que ia buscar literatura sobre o assunto? O que é básico em pesquisa de referência bibliográfica é definir a base da onde foi tirada as informações. Tá? Pensando hoje que o volume de informações é alto, você vai ter que pôr os critérios de busca. Se você usar inteligência artificial, um grande parênteses, você deve descrever no seu método. Ok? Seja para revisão ortográfica, seja para auxílio na análise de dados, principalmente, você deve, e isso não está indo contra o que as revistas têm autorizado, tá? As grandes revistas, né, tipo Scielo, Elsevier, outras revistas já se manifestaram falando que aceitam, né, desde que claramente descrito no método do trabalho acadêmico que foi utilizado a inteligência e descrever em que momento e para que foi utilizado. Tá? Então, não está proibido o uso de IA para escrita de artigos. Muito pelo contrário, existem já dezenas, centenas de artigos publicados com uso ou auxílio de IA. Tá bom? A amostragem é muito importante, né? Então, você vai detalhar o procedimento da coleta do dado, o que você vai fazer aqui com esse dado, a amostragem. Isso normalmente é uma carência, né, amostral. A gente normalmente não descreve no método qual foi a amostragem. Então, nesse caso que eu citei, todos os encontrados com o comando de busca tal. Então, eu dei esse nome na busca de tal local.
ok? E daí, obviamente, você vai pensar num método, na hora que você vai começar a aplicar esse método, você vai achar problemas. Você fala, putz, joguei aqui patologia das construções, eu achei 10 mil artigos. Não vou conseguir ler isso. Eu vou ter que fazer ajustes. É natural ter ajustes, tá? No meio do caminho você vai ver que vai ficando inviável e daí você vai fazendo adaptações. Então eu não posso só escrever patologia das construções, vou ter que escrever patologia mais alguma coisa. Ou afunilar e mudar meu tema, tá? Quando você começa a fazer o trabalho, talvez você tenha que mudar a sua temática. Né? Se seu tema foi muito amplo, né, você escolheu, vou analisar problemas de edificações na minha cidade. Daí fala, opa, ficou a amostragem, vou ter que analisar, sei lá, 10 mil edificações, está muito grande. Então vamos reduzir, vou analisar do meu bairro. Sei lá, 300 edificações. Nossa, ficou difícil. Vamos analisar dessa rua. Dessa rua dá, sei lá, 30. Né? Então, na hora que você monta um método, normalmente você até muda o seu objetivo, tá? Você muda o seu objetivo porque você vai ver que você não consegue concretizar, né, o atendimento da resposta da pergunta que define o seu objetivo de pesquisa. Tudo bem? Outra coisa importante que normalmente é omitida nos métodos são as limitações, certo? Então, você tem que deixar claramente o que o seu método não vai permitir. Né? Então, pensando que você está trabalhando com a amostragem, obviamente que você não vai conseguir trazer tudo de informação publicada sobre aquele assunto, certo? Então, é uma limitação. A ideia aqui é você chegar num método que você consiga afirmar que você vai achar pelo menos as referências mais relevantes. É um texto muito comum, né? As referências mais relevantes pelo assunto. Só para que essa frase seja verdadeira, os seus comandos de busca e as bases de dados que você foi pesquisar essa informação têm que estar coerentes com as mais relevantes. Ok? Daí tem que ter um critério para definir o que é mais relevante. Só revista com nota tal, né? Só revista mais citada, né? Artigos mais citados, com mais de 3 citações, 20 citações, 1000 citações. Daí você vai definir um critério, daí isso é solto, né? Mas que tenha coerência com o seu propósito e você descreve claramente as limitações. Né? Fala assim, pode ser documento que tinha alguma palavra diferente do joguei que não vai ser encontrado. Okay? Então pode ter mais informações sobre esse assunto que não está aqui. Peraí que deu uma piscada aqui, pensei que tinha desligado de novo. Tá bom? E sempre, aqui, pensando nessa estrutura da tabela, também colocar a referência. Certo? Então, pensando em tabela, você se obriga, né? Como se fosse um checklist, a colocar isso. Então, ou você vai apresentar o seu método em forma de tabela, ou você vai fazer um checklist para ver se todas essas 6 informações vão estar contidas dentro do que você está escrevendo no seu artigo. Tá bom? E uma coisa que eu vejo, até nas publicações feitas, né, em vários artigos, o pessoal e até em laudos, o pessoal foca muito no método de coleta de dados. Então foi sensorial, com drone, fiz ensaio, não sei o que, entrevista. Tudo bem, mas como você analisou esses dados? É uma coisa omissa normalmente em laudos e artigos, ok? O método de análise, ele normalmente não é descrito e ele é necessário. Se você pegar artigos publicados em revistas com altas notas, né, de alta qualidade, vamos dizer assim, sempre está escrito o método de análise, sempre, tá? Daí ele vai falar se ele usou uma estatística descritiva, um método amostral probabilístico, não probabilístico, né? Uma estatística inferencial, uma análise comparativa, uma análise dialética, hipotética ou dedutiva, e daí ele descreve detalhadamente esse fluxo, até com fluxo, né? Vou mostrar um artigo para vocês como ele faz esse procedimento de análise, ok? Que pode ser a simples quantificação, como eu disse. A análise lá, numa descritiva, é contagem, ok? Contagem e tirar média e proporção, ok? Então é isso. Essa tabelinha eu acho bastante útil, né, e prática para escrever o método do artigo de vocês, né, de qualquer um, até os laudos, tá? Então, para encerrar, finalizar aqui, eu vou mostrar o exemplo de 3 artigos que eu peguei para vocês. Primeiro é um que a gente leu, né, que eu acho que ele é muito simples e muito bom. Eu fiquei apaixonado por esse artigo. Ele é esse artigo aqui. Deixa eu pegar no meu algas.
o original é esse aqui, que a gente traduziu, né? Então, para vocês verem na tela, foi publicado nesse Journal Building Pathology in Rehabilitation. É análise de algas vermelhas em fachadas e edificações na Bahia, no Brasil. Né? A ILEO, estudo de caso regional. E daí eu printei alguns pontos interessantes do método, né? Então, deixa eu colocar no slide que está mais organizado. Então, ele descreve primeiro a região, ok? Então, a região, o número de prédios que ele analisou. Aqui uma coisa importante, quando a gente for falar de ética depois, todos os dados que a gente coletou, principalmente que envolver patrimônio alheio, né? Informações alheias, a gente ter a anuência desses dados pelo proprietário, ok? Então, se você vai usar um caso seu, você tem que ter garantia de que você pode publicar esses dados. Cuidado com isso. Se você não tem anuência, você pode não conseguir publicar e até depois ser questionado, né? Como assim você te mostrou as fotos do meu prédio que estavam com problema numa publicação, né? Num meio de publicação público, né? Num meio público de divulgação de informações. Ok? Então, até para você passar num comitê de ética de pesquisa, você precisa ter, pelo menos descrever do seu método que você teve anuência, né? Nem sempre eles vão checar ou cobrar isso, mas é importante para você resguardar até as informações por direito autoral, né? Direito de imagem, coisas do tipo, tá? Então, pegue a anuência. Normalmente, uma dica, né? Nas minhas propostas, todas estão escrito que todo dado que eu coletar, eles estão direito autoral meu, né? De minha propriedade, e eu posso divulgá-las em meio técnicos científicos, ok? Então, é uma forma de você não ter que ficar toda hora, assina isso aqui. Se o cara assinou minha proposta, ele já deu anuência para utilizar aquilo para publicações, ok? É uma estratégia bem interessante. Então, daí ele descreve aqui as edificações, né? Daí ele não quis nominar as edificações, né? Não que deixou anônimo, só deixou por códigos, isso é muito comum, né? Então, condomínio 1, 2, 3, não sei o quê, marcou eles no mapa, né? Identificou eles, indicou as características ambientais da região, né? Então, índice de precipitação, tudo que era relevante para a análise de alga, né? Então, o que é interessante? Umidade do ar, temperatura, chuva, vento, questões climáticas, ok? Região. Daí até, olha aqui a minúcia, né? Obviamente que eu sempre falo se faz sentido alguma informação. Então, a coleta de dados foi realizada em visita aos condomínios para aquisição de fotografias e vídeos com uma câmera de 12 megapixels no iPhone 8. Tipo, será que eu preciso colocar a marca do celular? Evidentemente que a pergunta é, a informação vai ser colocada, ela muda ou altera? Se eu não colocasse a marca, vai mudar o resultado de uma tentativa de reprodução do artigo? Se a resposta não vai mudar nada, se ele usar um Samsung, um iPhone, não importa, né? Não precisaria descrever, ok? Até pensando em relevância e otimizar o conteúdo que você está colocando aqui, ok? Mas a questão de incidência solar, isso aqui já muda, né? Estava nublado, estava chovendo, estava com sol direto na fachada, vai influenciar na coleta de dados. Então é interessante falar o momento, né, o horário que você fez a coleta de dados, em quais condições climáticas. Tudo bem? Daí falou aqui, está descrito, né? Foram obtidas informações, foi feito croquis, foi feita uma anamnese referente ao último ano de pintura, né? Então, só a informação relevante aqui, pintado ou não, foi feita a manutenção. O mapa de danos foi desenvolvido no AutoCAD, né? Então a gente sabe como foi desenhado o mapa de danos. Os danos foram marcados com base na análise visual, né? Então ele não mediu com uma trena, ok? Então tudo ali que você tem em área, você sabe que é alguma questão aproximada, ok? Para ver as áreas afetadas com alga. E essa quantificação foi feita, então, com base nesse levantamento estimado. Ok? Então, deixa eu mostrar depois o fluxograma que eles colocaram, né? Então, isso normalmente tem nos métodos. Isso é importante, tá? Já que é uma receita de bolo, de como você fez, você tem que colocar uma sequência cronológica das etapas.
né? Uma sequência cronológica é importante para a pessoa conseguir reproduzir. Então, primeiro foi feito isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tá? Então, normalmente você vai ver um fluxo desse nos métodos. E daí tem as imagens das fachadas e como eles dividiram a fachada, né? Aqui nesse trabalho, eles fizeram análise das fachadas por orientação solar, norte, sul, leste, oeste, e por segmento. Em vez de analisar por apartamento ou por nível de altura, né, em altitude, foi falado em terço inferior, terço médio e terço superior da edificação para uma análise descritiva. Então, o terço superior oeste tinha, sei lá, 10% de alga, né? Então, já que normalmente ela fez essa divisão pensando em tentar depois fazer correlações, tá? Então, será que tem mais alga em cima, no meio ou embaixo? Essa foi a ideia, tá? E por isso que foi feito dessa forma. E isso está descrito. Ela fez uma equaçãozinha aqui de como ela calculou o percentual, né? O percentual de algas em função da área da fachada. Então, ela tinha um valor percentual. E está descrito aqui como foi feita essa análise descritiva, então, das algas. Tá? Então, foi muito simples. Tirou foto de 3 prédios, todas as fachadas, contou a área de algas, desenhou essas algas no AutoCAD de cada fachada, e depois ela, na análise de dados, enfim, ela trouxe hipóteses, né? Correlacionou isso com a altura, com a orientação solar, e a conclusão foi bem simples. Então, poucos dados, né, foram bem aproveitados, foi um método bem descrito, e conseguiu ser publicado numa boa revista aqui, tá? No caso. Um caso que com certeza qualquer um de vocês teria até melhor do que esse, tá? Outro caso, esse aqui é um de pesquisa bibliográfica. Aqui o método não está tão bem redigido, mas é o básico do mínimo, tá? Então, uma publicação, deixa eu mostrar para vocês o título, que só tem o DOI aqui. O estado da arte, era o estado da arte de inspeção de edifícios, tá? Estado da arte, uma revisão sobre a inspeção de edificações. É de autores portugueses. Então aqui tem o Jorge Brito, o Vasco de Freitas e outros autores. E eles estavam então fazendo, se o título é Estado da Arte, ele está propondo falar tudo o que se sabe sobre o assunto. Né? Então a proposta é bem ambiciosa. Tudo que se sabe sobre métodos de inspeção de edificações. Então, qual foi a metodologia deles, né? O método de pesquisa? O conteúdo de base de dados existentes sobre patologia. E, obviamente, que daí ele listou aqui quais foram as bases que eles pegaram. Pegou aqui uma britânica, pegou uma portuguesa, pegou essa aqui internacional, essa aqui francesa. Então, eram bases de periódicos sobre patologia que existiam no mundo naquela época. Então, eram as principais bases, né? Então, eles pesquisaram artigos nessas bases. É isso que está descrito aqui. Né? Então, depois ele descreve que depois de buscar todos os artigos publicados nessa lista de base, eles fizeram uma análise comparativa entre os métodos de cada um encontrado e uma análise crítica e propuseram um novo método. Né? Obviamente, quando você faz uma análise crítica, você identifica falhas, limitações, e daí você consegue propor alguma coisa. No caso, eles propuseram, esses métodos aqui não veem essa coisa. Esse meu método que eu estou propondo consegue ver essa coisa. Ok? Então, ele foi além, né, da revisão de literatura, do estado da arte. Tá bom? Ele trouxe uma proposta. E por último, vou trazer um artigo de levantamento feito pela Débora, a Carol, e eu orientei elas sobre a qualidade de laudo. Elas apresentaram, né, na PAT o ano passado. E aqui eu trouxe a descrição do método, tá? Para mostrar que foi um levantamento, uma pesquisa documental, que foi uma análise de 60 peritos no TJSP. Então a gente escreveu, uma pesquisa conduzida utilizando processos públicos disponíveis no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inicialmente selecionou aleatoriamente 60 peritos do TJ. Cada perito selecionado foi escolhido aleatoriamente, um laudo pericial dele, emitido entre esses anos.
Então, se vocês quiserem reproduzir exatamente essa pesquisa, vocês vão conseguir, tá? Escolhe aleatoriamente. Então, pega um sorteador aleatório, pega laudos de peritos de 20 a 24 na base do TJ. Daí foi analisado baseado em critérios objetivos, que é esse checklist aqui. A gente via se o laudo tinha objetivo, levantamento de dados, análise técnica, se tinham esses capítulos. Então era sim ou não, né? Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então foi feito um checklist para isso. E daí tem a descrição aqui da coleta de dados e a descrição, né? Como esse trabalho é só descritivo, a gente descreveu aqui depois como a gente apresentou os percentuais, né, de atendimento ou não desses critérios. Certo? Bom, é isso que eu tinha para mostrar por hoje. Acho que até estourou um pouquinho do tempo. Tá bom? Então, quem tiver artigos, né, em elaboração ou com pretensão, a gente pode debater, vocês podem comentar, enfim. É isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Os próximos encontros. Próximo mês, né, na última segunda-feira, 7 horas, vamos ter a aula de oportunidade de publicação, indo depois na sequência, né, formatação, como lidar com revisões e ética. Dá para encerrar o nosso curso aí de 9 passos para elaborar um artigo. Muito obrigado.